Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos a mais uma sala Sou Hipnose. Estamos aqui hoje com a Paty, com a Luciane, com o Wilson, com a Anabege e com várias outras pessoas para falarmos sobre terapia de partes e hipnose. Como todos sabem, essa sala é uma sala de troca de informações. Ninguém aqui vai se estar em um papel de professor, mas nós estaremos abertos para ter todas as opiniões e até correções, porque todos nós somos passíveis de erros ou de interpretações errôneas. Mas o nosso objetivo aqui é realmente ter uma troca rica de informações sobre todos os assuntos ligados à hipnose. Então, como que vamos aí de terapia de partes? A pergunta é: quem de vocês já atuou? O que vocês sabem? Alguém gostaria de iniciar essa sala falando alguma coisa sobre a terapia de partes? Ou preferem que eu dê uma pequena introdução e depois a gente vai conversando melhor sobre isso? Olha quantas cabecinhas dando joinha, tudo colocando eu na fria. Beleza, pessoal. Então vamos lá. O que que nós entendemos de partes? Se nós pensarmos na grande maioria dos estudiosos de psicologia, não só de psicologia, como é quase como um senso comum, que todos tendem a dividir a nossa psique em várias partes. Principalmente, provavelmente o Vini vai ter alguém anterior a isso, mas eu vou começar por ele, o pai da psicanálise, Freud. Freud ali já começou dividindo id, ego e superego. Onde o id seria aqueles nossos impulsos, né? Aquelas, aquelas, aquelas pulsões ele seria responsável. O ego seria o atuador, aquele que atua, aquele que está quase que à mercê de, de controlar os impulsos do id com as repreensões do ego. Se tiver algum psicanalista aqui, eu faço questão de que, por favor, abra o microfone e fale um pouquinho melhor, porque psicanálise não é o meu forte. Só que eu tô usando aqui a base teórica que eu tenho. E se pensarmos em superego, o superego é aquele crítico, é aquele que impõe barreiras, né? E geralmente o superego, vou utilizar aqui de algo que é muito ensinado, principalmente pelo Alberto Delisola, o superego, todo mundo pensa num paizão, né? Quase como que aquele um que aconselha, mas o superego, na visão de Freud, não seria muito bem isso, não. Ele seria aquele cara que chegaria com os dois pés no ego. Chegaria do tipo assim: pô, você é burro, olha o que você está fazendo, ou alguma coisa desse tipo. Ele é, vamos dizer, ele tem uma linguagem, um linguajar mais agressivo nesse diálogo interno. Não só Freud. Se a gente pensar em Jung, por exemplo, os jungianos que me perdoem se eu estiver falando alguma besteira, mas é a minha visão. O Jung também dividiu em várias partes, tanto que ele colocou ali como se fossem os arquétipos, né? Eu não vou lembrar agora todos eles ali, mas ele tem o self, que seria semelhante ao ego, e por aí vai. Então, onde entra a terapia de partes nessa questão? Pensando já nessa divisão. Vamos passar isso para o dia a dia, vamos colocar isso em nós mesmos. Quem aqui, lembrando a todos, né? Muitas vezes eu vou olhar para cá, para onde eu estou olhando agora, porque aqui eu vejo o rostinho de cada um.
E como todos sabem, eu prefiro olhar para as pessoas do que somente para a câmera. Então, como todos vocês sabem, quem aqui nunca teve um diálogo com a gente mesmo? Do tipo assim, poxa, por que que tu fez isso? Aí imediatamente alguém responde, ah, cara, você fez isso por algum motivo tal. Quem aqui não tem? E a gente fica buscando internamente ali uma mediação, né? Mas geralmente a gente não somos todos, né? Tem uma tendência a ficar somente justificando o ato que foi feito. Concorda comigo? Alguém tem algum exemplo aí que poderia nos falar? Excelente. A Luciane colocou aqui no chat, muitos ilustram, para você ter uma ideia como é o senso comum, né, Luciane? Muitos ilustram como se tivesse o anjinho e o diabinho aqui do lado. Isso acaba sendo até popularizado em várias séries, desenhos e tudo mais. Eles sempre têm ali o anjinho e o diabinho, né? E aí nós ficamos nessa situação de mediar essas partes que estão ali presentes. Nesse ponto, alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Tem uma visão da psicanálise que possa nos passar? O que é quase um ping-pong, Luciana, exatamente. Seja bem-vinda, Neide. Deixa eu ver o que mais tem no chat aqui. Você falando agora, eu lembro assim, eu sempre falo para os meus clientes, né? Hum, A gente tem duas reações hoje, né? A gente tem uhum. a reação do adulto bem resolvido e a reação da criança ferida, né? As metáforas que a gente usa nas terapias. E aí eu sempre falo assim, sempre que você tiver uma reação que você viu que, opa, precisa de atenção, se coloca no terceiro papel de observador e observa assim essa reação, se ela faz sentido para um adulto bem resolvido reagir dessa forma. Se faz, ok, tá no caminho. Se você olha a reação que você teve, geralmente, né, desses impulsos de raiva ou de alguma coisa assim, se não faz sentido para um adulto bem resolvido, mas você olha assim e fala assim, ah, faz sentido para uma criança? Que geralmente faz, né? Que a criança, quando não tem aquilo que ela quer, faz birra, grita e tudo mais. Eu falo assim, então você sempre nesse terceiro papel observador, e aí você olha, e aí quando você perceber que essa reação faz mais sentido para a criança, ó, tem uma demanda aí, é algo que você precisa olhar, é algo que precisa ser visto. Então acho que também acaba ilustrando um pouco isso, né? Da gente observar as nossas partes, qual dela que está emergindo naquele momento, né? É isso aí, Paty. E aí o que que acontece? É como se, em um determinado momento, uma dessas partes, vamos imaginar a seguinte metáfora, né? A nossa psique como um grande salão real. E nesse salão tem um trono. Nesse trono não tem um rei fixo. Existem várias autoridades que, em um determinado momento, podem se sentar nesse trono. Então, essa autoridade, ou essa parte que senta nesse trono, é a que vai estar dominando naquele momento. Isso é uma outra situação que a gente pode analisar dentro dessa questão das partes envolvidas, né? E nós e linkando isso com a hipnose. A hipnose, ela pode, dentro do seu ritual, conseguir com que a pessoa medie essas partes
interessadas, ou melhor, essas partes em conflito, de uma forma que ela tenha um aprendizado mais rico e fixe melhor esse aprendizado, pelo menos na minha leitura, né? Porque a gente pode fazer a mesma a mesma questão que é sempre falada, né, pessoal? Tudo que você faz em hipnose, na teoria, você teria condições também de fazer sem o ritual da hipnose. Mas a hipnose, para nós, como hipnoterapeutas, que utilizamos a hipnose, a gente, então, espera lá, então para que utilizamos a hipnose? Pelo fato dessa ferramenta potencializar esse aprendizado. Então, a grande questão da utilização da hipnose na terapia de partes vem daí, né? E aí eu pergunto para vocês, dentro do que nós conversamos aqui até agora a respeito dessas partes envolvidas, quais técnicas vocês conhecem e já utilizaram? Alguém tem alguma? Não precisa. Eu não vou falar porque o meu foi muito, né, como eu estava te comentando, o meu foi muito intuitivo, então não tem uma técnica. Fui muito ali um processo intuitivo de fazer a cliente emergir essas partes, esses incômodos, essas demandas que ela tinha, assim, mas técnica mesmo específica, assim, não. Se você tiver. Isso, Sérgio, a pergunta é: quais técnicas que vocês utilizam? Nós vamos passar algumas aqui hoje, mas assim mesmo eu gostaria que vocês resgatassem aí quais técnicas que vocês costumam utilizar dentro, baseado em terapia de paz. Pati, se você estiver à vontade, o seu exemplo, independente de ser intuitivo ou não, foi muito bacana. Entendeu? Foi muito bacana. Para quem não sabe, a gente. Bom, a Paty, a Lu, o Vini e algumas pessoas, a gente conversa todo dia, o dia inteiro. Todo dia, o dia inteiro. Então, se vocês. Por isso que a gente está falando assim, então a gente estava conversando, porque a gente conversa. E é muito útil saber alguns marcos teóricos, né? Igual essa questão da parte mesmo, a Paty estava me. Das partes, a Paty estava me falando que fez de forma intuitiva. E eu achei maravilhoso que ela fez de forma intuitiva. Entendeu? Não teve uma técnica específica, mas deixa eu ver quem que manda aqui, é o Sérgio? Pois é. Acredito que praticamente todas as técnicas conhecidas de hipnose seria algum tipo de terapia de partes, pois entendo que hipnose sempre envolve algum tipo de dissociação. Regressão é uma delas. A gente estava falando sobre isso também, né? Chegaremos na regressão. É. O De, que eu fiz, assim, eu peguei uma cliente que ela veio com uma queixa de compulsão alimentar. E aí eu ali no momento, intuitivamente, resolvi trazer essa parte, assim. Então, eu coloquei ela num estado ali de hipnose, né? E pedi para que ela trouxesse essa parte, a gente entendendo que sempre essas partes elas vêm com um intuito de proteção, um intuito de, né, de ajudar de alguma forma, nunca para prejudicar, mas sempre com um intuito assim de proteção e ajuda. Então, pedi para que ela trouxesse essa parte da compulsão para mostrar, né? Qual que era por que que ela estava presente naquele momento, por que que ela, qual que era o papel dela naquele momento, e pedi para que trouxesse. Ela trouxe, né? Ela fez, sinalizou que essa parte estava ali presente, e aí falou que, vou resumir, tá, gente? sim, tá. E essa parte ela estava ali se fazendo presente para
para tirar o foco da cliente nos outros problemas que ela tinha. Então, ela estava com várias questões para resolver, né? Ela tá em outro país, Tô com problema com esse Zoom aqui. questão de visto e várias outras coisas, né? Talvez ela tivesse que sair do país para resolver. E aí essa compulsão trouxe isso, assim, que ela, se fazendo presente nesse momento, tirava o foco da cliente dos outros problemas que estavam levando ela para um nível de estresse muito grande. E aí a gente, né, aí conversou com essa parte do que poderia ser feito para que ela pudesse auxiliar de uma outra forma, que ela precisava também dar atenção a esses outros problemas, que não adianta também, né, ficar adiando algo, e que partes que estavam em baixa, que poderiam vir para resolver os outros problemas. E aí ela falou que faltava ali a parte da segurança e autoestima. E aí, enfim, a gente depois trouxe essas partes, né, para reforçar elas, potencializar, aumentar essas duas partes, para que pudesse olhar também para os outros problemas, e assim essa parte da compulsão não sendo mais necessária. Aí no final ela entende que não há mais a necessidade dela se fazer presente, porque as outras partes elas vêm para ajudar na solução dos outros problemas que estavam ali. Um resumo do resumo, né? Mas foi muito intuitivo, e aí no final com a cliente, né? Como que ela estava se sentindo no final, e ela estava muito bem, ela falou que estava se sentindo leve, que tudo fez muito sentido para ela, que realmente, quando ela estava ali com aquele foco no comer, comer, ela não pensava em outra coisa, né? Porque ela estava o tempo todo pensando em comer, comer, e isso, de certa forma, aliviou nas outras questões, né, que ela tinha. E que fez tudo muito sentido, que ela estava mais leve, mais confiante em olhar para essas outras questões, encarar e resolver. E falei com ela uma semana depois, né? Isso foi semana passada, falei com ela hoje, e ela trouxe um feedback que está mais leve, que não está comendo, né, naquela compulsão que ela estava. Então foi um processo intuitivo, assim, sem muito script, muita técnica, mas foi mais ou menos assim que aconteceu. O jeito Paty de fazer terapia que é fantástico, no meu entender. Então, Paty, parabéns. Mas é isso mesmo, né? Então, baseado no senso comum ali e baseado na sua expertise, você fez uma terapia de partes muito bacana. E agora eu queria, assim... Zé Henrique, Oi, Wilson! você pediu para falar sobre técnicas, assim. Isso, Eu acho que a mais comum da terapia de partes, né? Aqui, a sim. maioria das pessoas que trabalham com isso, é fazer negociação entre as partes. Depois que você, num processo quer, você identifica as partes que estão atuando, você pode sentar numa mesa, numa sala de estar, e botar elas para baterem papo, negociar, botar talvez alguma delas como mediador, mas você tenta chegar num acordo ali, respeitando. É uma coisa que eu acho importantíssima na terapia de partes, é respeitar a percepção de cada uma das partes, não desprezar alguma das partes ou querer anular aquela parte, né? Porque todas fazem parte da personalidade daquela pessoa. Às vezes uma está exacerbada, você pode trazer ela para um nível de igualdade com as outras, mas respeitando, né? Então, essa é a técnica mais utilizada, né? Tem outras técnicas, você pergunta quais são as técnicas que a gente usa, todas as técnicas, às vezes você percebe que tem um aspecto da pessoa, que a gente pode chamar de uma das partes, que nem ela está se entendendo. Então, é você ajudar aquela parte primeiro a se entender, saber o porquê que ela está ali, porquê que ela está atuando daquela forma, para depois ela ter alguma possibilidade de negociar com as outras, né? E essa primeira, vou dar um exemplo aqui, pessoa com dificuldade de dormir, um paciente meu com dificuldade de dormir, e aí uma das partes, ele deitava para dormir e começava a cantar na cabeça dele, né? E aí
Pô, aí a gente negociando, viu lá, pô, cara, você só pensa em trabalho, tua vida é um corre-corre, você tem que se divertir, você tem que cantar, você tem que ser alegre. E aí a outra parte falou, cara, mas se você me deixa cansado o dia todo, porque eu só durmo 3 horas por noite, porque você fica cantando na minha cabeça, como é que você quer que eu me divirta, né? E fomos negociando e a qualidade de sono dele foi crescendo. Não foi uma coisa que a gente conseguiu em só uma sessão, né? Mas que essa negociação entre as partes foi ajudando ele a melhorar assim, estupidamente a qualidade de sono. E eu queria usar até um exemplo que a Patrícia trouxe aqui, que agora estou tentando me lembrar. A gente às vezes fazia um psicodrama com as partes, e uma daquelas partes perceber, essa, como a Patrícia citou agora, essa é aquela minha criancinha aqui que está reagindo. Eu estou deixando aquela criancinha tomar conta de mim, como diz o Jung, né? Ele é o complexo, não, você não tem complexo, complexo te tem quando ele é constelado, quando ele te toma e depois você fica, puta, por que eu fiz essa besteira? Eu não precisava disso tudo, né? Esse Exato, exato. é um exemplo típico assim, da abordagem junguiana, quando a gente é um daqueles complexos, um daqueles aspectos, que a gente pode chamar o que o Jung chama de complexo, é uma das partes nossas, né? Tem toda uma teoria por trás, mas Sim. bem superficialmente, resumidamente, sem entrar nos aspectos teóricos, esse complexo, de alguma forma, vem e toma conta dos outros, e sobrepõe aos outros, né? E, às vezes, a gente, entendendo qual é a situação desse complexo. Essa criança que está mal resolvida aí, e que, por isso, toma conta do espaço e atua... Eu tinha uma paciente que qualquer assunto mais sério que ela ia tratar com o marido dela, né, ela começava a chorar. E aí, depois, quando às vezes a gente usou essa técnica de terapia de parto, era aquela menina que não tinha voz em casa, então, quando os pais falavam, ela desmoral, era a forma dela se comunicar, né? E quando ela foi entendendo isso, a coisa foi, de alguma forma, aliviando, né? Então, essa técnica do psicodrama, que ajuda aquela parte a se conhecer. Às vezes, aquela parte nem se conhece. Eu peguei até umas anotações aqui de cliente meu para ver. E outras coisas, às vezes a gente tem uma parte que está ali o tempo todo incomodando, mas não consegue se expressar. Então, deixa a gente ansioso, deixa a gente agitado. E então, quando a gente coloca naquela mesa de negociação, aquela parte consegue se expressar e a coisa alivia. E a gente pode fazer algum acordo. Não, a gente está aqui para te escutar. Você não precisa me deixar assim, ansioso, eu não precisa jogar tanta adrenalina na minha corrente sanguínea aqui, porque a gente vai permitir que você... contribuição que eu tinha que você perguntou sobre as técnicas possíveis, né? Então, tem essa psicodrama da negociação, de ajudar uma parte a se expressar ou a se conhecer melhor. Era isso aí. Perfeito, sensacional, Wilson. Não, mas você vai contribuir mais, adorei. Perfeito, perfeito. Dando continuidade, poxa, Wilson, muito obrigado mesmo. Mas a gente vai continuar batendo papo. O Sérgio colocou um negocinho aqui agora, no chat, que eu vou passar para vocês, e a gente vai colocar em discussão essa situação aqui. Porque o Sérgio ele sabe que eu sou fã dele também, e temos linhas parecidas de pensamento em algumas questões. E para ele, o que ele está falando aqui, eu tenho certeza que tem um grande sentido. Vocês vão entender na hora que eu falar para todos vocês. Mas eu vou ser o contra dessa vez, viu, Sérgio? Porque eu acho que nem todos. Aquela história de nem todo mundo pensa assim. Então, o Sérgio colocou aqui da seguinte maneira: se todo processo com hipnose, nem todos os hipnoterapeutas, tá, Sérgio? Nem todas as pessoas que trabalham com hipnose. Não tem nada de errado no seu texto. Estou falando que eu falei do nem todos, não é para o processo. Se todo o processo com hipnose envolve fenômenos ideodinâmicos, terá sempre uma separação ou ativação de uma parte inconsciente para o consciente, ou o oposto, ou para uma ação. Portanto, separarmos em partes
Com essas premissas, vejo que o uso da hipnose é um processo de terapia de partes. Aí eu vou advogar um pouco aqui por alguns colegas, né? Advogar não vou advogar por eles não. Ó, retiro. Pode cancelar a procuração aí. Não vou advogar por vocês, eu vou citar. Vamos para algumas técnicas, né? Ponte ao futuro não é partes. Ou para você seria? Para você seria? Pode abrir o microfone? Eu acho que é assim. É. Eu tô evitando abrir o microfone porque meu filho tá vendo Pokémon aqui, então deve estar meio Não, a barulhento. gente adora um Pikachu também. Mas assim, bom, se tiver muito ruim o som, vocês me falam. O que acontece? Ó, eu entendo a hipnose como um processo dissociativo e ideodinâmico, certo? Então, por exemplo, o Ponte ao Futuro é... Só para explicar melhor aí, que eu estava conseguindo falar só por texto, agora eu estou conseguindo falar. Uma ponte para o futuro, ou uma regressão, certo? Ela se enquadra numa categorização ideodinâmica ideocognitiva, certo? Onde você tem uma dissociação da sua realidade de tempo e vai para uma outra realidade. Você se dissocia dessa realidade temporal, certo? Então, nessa visão ideodinâmica, você se separou da sua realidade de tempo. Agora, só um porém, porque escrever em texto ia ser bem chato escrever esse monte de coisa. O que eu entendo, certo? Se a gente olhar a fundamentação da terapia de partes, eu ainda mantenho esse conceito de que todo o processo que envolve hipnose é uma terapia de partes ou das partes, né? Mas o que vale dizer é que geralmente associa-se a terapia de partes a partir do momento em que há discussões lógicas e conscientes de partes suas. Porém, a conceituação geral de terapia das partes não necessariamente é só essa discussão consciente, como ocorre na regressão. Entendeu? Sim, claro. Então, na verdade, eu botei esse texto para abrir a discussão mesmo. Para isso mesmo. Eu peguei o gancho, por isso mesmo. Então, assim... Eu falei errado. Não queria dizer ponte ao futuro, eu queria dizer lugar seguro. Também porque você está num outro lugar. Você está dissociado do lugar onde você está. E você está criando também uma ação, vamos supor, se você cria uma âncora, você está criando uma ação ideo-emotiva, onde você se dissocia da sua emoção real e você busca ela através de uma ação. Certo. Entendeu? Você se dissociou do que você estava, você se separou do que você estava para ir para outro. Então você alternou partes suas. Você não botou parte para conversar, mas você botou alternância de partes. Esse embaçadinho aqui, meu filho, daqui a pouco chegou um Pikachu aí. Olha lá. Ai, bacana. Não, legal. Entendeu? Mas assim, eu estou dizendo assim, eu tô ampliando a visão sobre terapia de partes, certo? Só para abrir a discussão, porém, entendo que o papo da terapia de partes, no geral, é a conversa, um diálogo entre partes. Só que a discussão que eu estou botando não necessariamente esse diálogo precisa ser de oi, tudo bem. Pode ser, estou sentindo, estou vendo, estou em tal lugar, estou em tal tempo. Entendeu? Sim. Aqui, estragando meu papo. Vai aparecer no YouTube, cara. Um tempinho antes da gente iniciar, as meninas estavam com algumas dúvidas, né? Lu, você pode abrir o microfone também ou não? Então, a gente estava conversando um pouco, né? Um pouquinho antes, sobre essa questão aí da terapia de partes. Como que está agora, Lu? Era essa noção que a gente está passando, que você tinha, ou é uma noção diferenciada? Não, era essa sim, mas me trouxe muitas possibilidades. Aquele exemplo que você deu da cadeira, que agora o Wilson também falou, né? É muito interessante olhar por esse lado. Porque... Desculpe, continue.
Não, porque a gente ouve falar, mas não se aprofunda, e às vezes a gente aplica intuitivamente, como falou a Paty, né? E a coisa vai rolando de forma intuitiva, essa negociação vai acontecendo, né? Sem que a gente dê o nome de terapia de partes, né? É muito legal. E a minha dúvida, que antes da gente começar, que a gente estava conversando, era se Gestalt entra nessa ideia, né? Mas pelo que eu estou vendo, sim. Eu Eu sinceramente... diria que a Gestalt deu origem à terapia de partes. Uhum. A terapia, né, Wilson? A terapia É. mesmo, né? Freud ali, ele começou a identificar, né? Ele Uhum. começou a diferenciar. Mas um processo terapêutico mesmo, você acha que foi ali na Gestalt que começou? Sim, tem um histórico aí, porque hoje tem pessoas que trabalham com isso, tem até um nome em inglês que eu não me lembro qual é, mas tem mesmo vários artigos acadêmicos escritos sobre essa coisa que a gente chama aqui de terapia de parte, mas que a origem disso é na Gestalt. Aí depois eles pegaram aquela ideia que a Gestalt, a gente pega mais ou menos isso mesmo, vários aspectos da gente mesmo, e tenta gestaltar, né? Juntar isso tudo, inventando a portuguesa, né? Juntar isso tudo aqui num ser, né? Trazer essas partes espalhadas de nós mesmos e, de alguma forma, trazer. Eu queria fazer uma observação sobre o que o Sérgio falou. Eu concordo e discordo com ele. Ele, no sentido de que realmente, qualquer processo desse hipnótico, a gente trabalha com um nível de dissociação, né? Mas quando você traz, de alguma forma, conscientemente para o paciente, essas várias... Porque quando ele está, por exemplo, lá no local seguro, uma ponte por futuro, você fez uma dissociação. Mas quando você traz conscientemente, ó, esse aspecto de você mesmo, esse aspecto de você mesmo, não sei o quê, e vamos bater um papo entre vocês, você traz essa consciência das vários aspectos dele mesmo para o paciente. E nessas outras técnicas de hipnose, você está trabalhando, fazendo também uma dissociação, mas você não está trazendo isso tão conscientemente para o paciente, para perceber, olha, vários aspectos de mim mesmo que às vezes até discordam entre eles e brigam entre eles, eu quero apaziguar essa guerra aqui. Então, tem esse aspecto em termos do manejo da situação, né? Que tudo, no fundo, é uma dissociação, né? Uma a gente traz mais para a consciência e outra você não precisa falar isso para o paciente. Perfeito, perfeito, Wilson. E, então, só para ficar claro aqui, no caso, Wilson, nós estaríamos falando mais da eficiência do processo, identificando Não, da técnica. isso, da técnica, né? Mas quando você utiliza a técnica dessa forma, como você diz, colocando, nomificando, dando um nome, trazendo um objeto, vamos entrar um pouquinho ali na PNL, um pouco nas submodalidades. Quando a gente pega uma pessoa mesmo, algo que não seja somente uma emoção, você acha que tem uma eficácia maior? Ah, caiu. Passou uma moto aqui na hora que você falou. Tudo bem. Quando o Sérgio fala da dissociação, ele não está falando, me corrija se eu estiver errado, tá, Sérgio? Ele está falando sobre um aspecto, por exemplo, dissociar uma emoção, dissociar sentimentos e por aí vai. E você, quando passou, não sei se você vai me escutar, porque eu estou vendo que você está colocando fone. Isso. Quando você fala, você diz que, ao utilizar a técnica, você acha mais interessante você, vamos dizer, tornar mais físico a parte, ou através de uma pessoa, ou através de um objeto. Seria mais ou menos isso?
Vou voltar para o que você falou anteriormente, se eu achava mais eficiente. Aham. Não, pode ser eficiente para um caso e totalmente inócuo para outro. Uhum. Aí, casos e casos. Às vezes você está usando, cara, com uma dor qualquer lá, que você já identificou qual o problema da dor, não sei o quê, e você faz uma técnica daquelas lá de submodalidade PNL e resolve perfeitamente. Não preciso entrar nessas técnicas de parte, tá? Aí eu vou E, provocar, agora eu vou provocar o Sérgio, perdão. Aí, Sérgio, estamos num processo de hipnose. Estamos trabalhando ali no processo de hipnose, trabalhando submodalidades. Partes também? Então, eu não utilizo esse conceito de submodalidades, apesar de conhecer, mas eu não me afinizo a ele, né? É. Mas entendo. Eu acho que é legal, assim, é que eu fico falando de ideodinâmico. Vamos entender qual que é a minha conceituação para a gente alinhar do que eu estou falando, porque a gente sabe que dos sabores e marcas de hipnose que nós temos, né? Então, estou falando de teoria na linha de não estado, certo? Quando eu falo ideodinâmico, eu estou falando de todos os fenômenos que estão vinculados à hipnose. Então, tem ideosensor, toda vez que eu estalar o dedo, você vai sentir uma pinicada. Ideoemotivo, se eu falar para vocês, riam, vocês não vão rir. Mas se você estiver no estado hipnótico, eu falo, ria, você vai rir, você vai trazer essa emoção de forma dissociada. Ela vai vir, encaixar em você e vai vir. Né? O que mais o pessoal fala muito, sempre fala ideomotor, né? Aquela coisa do movimento da mão que ela está movimentando inconscientemente, você não tem a percepção. Então, assim, quando eu estou falando de processos ideodinâmicos, eu estou falando de processos em que você executa de forma inconsciente e aí você traz para o presente, para o visual, para o sensitivo, para o cognitivo, algo através do processo hipnótico. Uhum. Certo? E daí, ao explicar isso, eu esqueci qual a pergunta que você fez. Você explicou tanto que eu esqueci também. Não, a pergunta é: nós estamos. Tá, da PNL, lá, Não, do submodalidades. deixa eu falar para você, assim, eu vou falar para você que nesse momento eu tenho uma tendência a uma parte minha tem uma tendência a concordar com o Wilson, que não só questões de eficiência e como caracterizar ali sobre esses vários estados do ego, né, da pessoa. Uhum. Mas eu concordei com ele também. Eu tenho uma tendência a concordar com ele que a efetivação mesmo do trabalhar, da terapia de partes, seria quando você ali atua com uma parte completa, vamos dizer assim. Certo. A parte dela. Sim. Agora, por exemplo, quando a gente fala de submodalidades, Uhum, né? Aí quando você faz, por exemplo, uma técnica da PNL que você troca uma bolinha rosa por um triângulo amarelo, uhum. você não está separando partes? E É, você está movimentando essas partes. Quando você faz um metapadrão, essa daí é. Não, metapadrão. Metapadrão. Tô tentando. você pega um estado de. Tô tentando Você pegar a pega minha, o Sérgio. que é o estado de problema e o que é o estado de recurso. Os dois estão em você. Os dois estão em você. E você colapsa. Tem alguém gritando, papai. Não estamos É legal. Pode Tá, deixa eu continuar. falar, filhote. Então, assim, o que é o metapadrão? Estado de problema, estado de recurso, colapso, aquela coisa. O que é o estado de problema? Não é uma parte sua. O que é o estado de recurso? Não é uma parte sua. São partes. E você está colapsando, você está misturando essas partes. Você está lidando com partes. E se a gente parar para ver PNL, qual a rara técnica da PNL que não trabalha com metapadrão? Ufa, machucou. Vou ter que dar uma assistência aqui pro moleque. Acabou A de gente cair. volta, Você beleza. viu aqui mexendo Daqui na a pouco você câmera, né? volta, né? Fica tranquilo. Eu tenho uma tendência a não a concordar um pouco mais com o Wilson
a respeito do processo mesmo, terapia de partes, ser algo mais assim, você ter, por exemplo, chegou quem eu queria. Já vou passar a bola para ti. Mas seria realmente, por exemplo, uma técnica das cadeiras, onde uma parte que é a pessoa, você coloca ela para visualizar ela mesmo representando a parte, por exemplo, que queria cantar, a cantora, né, Wilson? E na outra cadeira estaria a pessoa que quer dormir. Mas eu acho que eu entendi o que o Sérgio disse. Porém, temos a presença, pelo menos no áudio, dele, Vinícius Martinho. O que você acha de tudo isso, meu querido Vinícius? E aí, gente, desculpa não estar com a câmera, eu tô moído aqui. Tô escutando tudo, legal pra caramba. E o que está acontecendo aí é um problema conceitual. Por quê? Porque o que o Sérgio está falando está certo. É óbvio. O ser humano é das partes. Antes de hipnose, antes de qualquer coisa, a partir do momento que você tem um processo cognitivo, que você imagina futuro ou passado, vai ter uma parte de cada lugar. Então, se eu perguntar para a Patrícia, Patrícia, você lembra o que você comeu no almoço hoje? Você lembra o que você almoçou hoje? Nesse exato momento, tudo bem, mas você acessou uma parte sua. A parte que comeu no almoço, né? A parte que está no passado, e não hoje, agora no presente. Então, a partir do momento que o ser humano deixou de estar 100% no presente, ele é partes, são partes. Então, inclusive está acontecendo dissociação. A dissociação é um processo muito além do que a gente entende de hipnose, né? A dissociação é um processo que realmente faz parte do nosso dia a dia o tempo todo. A partir do momento que eu estou projetando algo, pensando algo, imaginando algo, eu já não estou presente. Eu já estou acessando outras partes minhas. Então, o Sérgio tem razão nesse sentido, porque toda a hipnose é um processo de partes, claro. Uma parte vai estar num lugar, outra parte vai estar em outro lugar. A partir do momento que você fecha os olhos e vai para algum lugar, vamos dizer assim, para simplificar, eu estou dividindo você em partes. A partir do momento que eu estou usando o conceito de consciente e inconsciente, eu já estou usando partes. Mas o que a gente tem que entender aqui é que isso é metáfora. Não tem parte nenhuma. Nunca existe parte. Que parte do quê? O ser humano... O Vini já chegou estragando tudo, já. Já estragou, já levou lá no final. O ser humano, ele adora dividir as coisas. A gente tem a mania de dividir as coisas. A gente divide as coisas para poder compreendê-las melhor, né? Então, a gente divide filo, família, gênero, espécie. Adoramos as partes, né? A neurologia divide o cérebro em várias partes, mas não tem parte. Tudo funciona junto, tudo é uma simbiose. Nem a pele divide a gente do mundo. Nem isso a gente pode considerar como parte. Nenhum indivíduo pode ser considerado como parte. Agora, tirando esse conceito fundamental, a gente precisa especificar coisas para ter técnicas específicas. Então, conversas de parte, a gente tem que pôr num grupo, né? E dissociações, né? Que são partes que não estão explícitas, a gente coloca em outro grupo para poder definir melhor, né, as técnicas, os conceitos e tal. Mas o Sérgio tem absoluta razão, cara. Não tem como tirar as partes de todo o conceito do ser humano. Não tem. O ser humano é partes. A partir do momento que você só não é parte, sabe quando? Quando você está dormindo. Quando você está inconsciente, não tem partes. Tem. Se você não está sonhando, se está inconsciente, não tem partes. Desculpa, mas... Só a inconsciência, ela tira totalmente qualquer tipo de coisa, né? É aí que você está no todo, aí que você encontrou a unidade, né? Aí que você não se divide mais. Mas a partir do momento que a gente abre os olhos de manhã, começou as partes. Acho que travou aqui, eu não sei se travou aí também. Não, tá normal, pode continuar. Tá normal, Vini. Travou. Não, não travou, não. Não travou. Não. Só pausou para mim aqui. Isso. Então, a PNL trouxe partes. Você falou da cadeira, a cadeira vem da Gestalt, vem de Fritz Perls. Fritz Perls é o cara das partes. Tá? Fritz Perls é o cara que mais usou esse conceito de partes, que é o mesmo conceito da PNL.
que a PNL, na verdade, caçou de uma mulher excepcional chamada Virginia Satir, a festa de partes. A festa de partes, o que era? Era proveniente de um cara genial chamado Moreno, que é o cara do psicodrama. Então, a Satir, ela juntou a ideia do Moreno e ela fazia os familiares de um grupo familiar, cada um encenar a parte do outro. Então, por exemplo, meu filho lá, meu filho tinha que encenar o meu papel e eu encenava o papel do meu filho. Tudo isso na frente da terapeuta, né? Que era ela, genial, a Satir. E isso é a festa de partes de Satir. E foi daí que a PNL tirou o conceito, junto com a modelagem de Fritz Perls, da terapia de partes deles, que é a terapia de partes, de 6 passos, terapia do acordo, enfim. Como o Wilson falou, a gente faz acordos quando tem uma parte querendo uma coisa e outra parte querendo outra coisa. Mas nem sempre é isso, né, Wilson? Nem sempre é um acordo entre partes. Nem sempre é necessário um diálogo entre partes, né? E como o Sérgio falou, muito bem colocado, nem sempre o processo terapêutico precisa passar pela cognição. Nem sempre o processo terapêutico precisa ser consciente. Na verdade, pelo menos na minha crença, tá? E no meu modelo de terapia, vamos dizer assim, a parte que menos influencia no processo terapêutico é o consciente. Posso enriquecer o que você está falando agora? Claro, claro. Por um exemplo que aconteceu agora. Meu filho estava carregando uma boia aqui agora, e aí ele não estava vendo, ele tropeçou e caiu de boca no pé da mesa aqui, né? Tanto é que tremeu a câmera na hora. E aí ele a boca sangrou aqui, né? E o que eu fiz com ele? Eu falei, agora eu vou botar a mão aqui nessa boca e olha aqui pro meu dedo. Olha aqui pro meu dedo. Quando eu estalar, a sua dor vai transferir para minha mão. Ele tem 4 anos, gente, né? Sua dor vai transferir para minha mão. Ai! E fiz assim na hora. Ele caiu na gargalhada e tá vendo o desenho de novo, né? Passou por um processo cognitivo? Nenhum. Exatamente isso. É muito mais transformador, né? Acontecem muitas mudanças, é muito mais solucionador, né? De problemas, vamos dizer assim, quando os processos não passam pelo consciente. Sabe por quê, no fim das contas? Em terapia isso, né, gente? Porque a gente já está cansado do consciente, né? O consciente já tentou de tudo, o consciente já pensa em tudo, o consciente está o tempo todo brigando com aquilo, está o tempo todo pensando naquilo. Não é ele que vai ajudar muito, tá? Então, realmente, não estou indo contra processos cognitivos como a TCC, por exemplo, que são fantásticos e que, óbvio, cria hábitos mentais, e os hábitos mentais podem ajudar também nos processos inconscientes. Mas o que vai realmente fazer alguma coisa ali no corpo da pessoa como um todo, né, no organismo completo da pessoa, é o ideomotor, né, como diz o Sérgio, é a ideia no organismo e não a ideia no córtex, né, no pensamento. Então, é importante a gente salientar isso aí, e que, no fundo, realmente, tudo é partes, mas se a gente subdividir, nós vamos encontrar a teoria de partes da programação neurolinguística, né, que é o proveniente da Gestalt mesmo, né, do Peirce e da Satir, de toda essa turma aí. Né? E lembrando também que inconsciente, consciente, quando você trouxe lá atrás do Freud, ego, id, superego, é muito diferente do que a gente entende como inconsciente consciente, por exemplo, na visão do Erickson. Sim. Então, é legal salientar isso, porque às vezes a gente põe no mesmo pacote conceitos que são completamente diferentes. E só para terminar, é tudo metáfora. É tudo né? metáfora. Nunca se apegue a isso. Divisão didática, divisão didática. Mas, falando de forma didática e dentro disso que você está falando, Vini, é nesse ponto que a gente deveria chegar mesmo. Entender que muitas vezes o cliente, a pessoa vai trazer o conceito de partes, independente dela saber essas teorias todas que nós estamos falando. A pessoa que vai chegar na gente vai falar assim, uma parte de mim não quer ir trabalhar em São Paulo para ganhar 20 mil. Mas eu tenho uma parte que quer, né? E a outra parte quer ficar aqui, onde eu estou, ganhando 5 mil e tendo um conforto. Só dando um exemplo aqui. Mas, no final de tudo, o que a gente precisa é realmente fazer esse processo de
integralização, não é isso, Vini? Olha, eu não sei exatamente se é esse processo que deve ser feito, mas acho que em cada caso é um caso e às vezes aquelas partes conflituosas levam a pessoa para um bom lugar, sabe? Às vezes o conflito entre as partes, lembrando que partes é um conceito da nossa cabeça, né? Não tem partes, mas às vezes esse conflito ideológico na pessoa é o que impulsiona ela a fazer um monte de coisa, é o que impulsiona ela a ir atrás dos seus objetivos, enfim, é o que deixa ela mais funcional ou o que faz ela ser mais contente. E às vezes é algo que prejudica ela, né? Se é algo que prejudica ela e ela identifica isso, quem somos nós para, né? Para tentar fazer a nossa vontade em cima das partes dela? Se ela acha que ela precisa de um acordo, a gente ajuda ela a fazer um acordo. Né? Se ela acha que ela precisa de uma integração das partes, a gente ajuda ela a fazer uma integração das partes. Veja bem, isso aqui eu tô generalizando, né? Não tô, a gente não sabe o que é melhor ser feito até estar com a pessoa na nossa frente e perceber como ela reage às coisas e como ela, né, identifica esses processos internos dela e como gera mudança nela, esses processos internos. Então, o que deve ser feito nem sempre é a mesma coisa. Inclusive, geralmente não é, né? Geralmente são coisas diferentes para pessoas diferentes. Alguns processos são semelhantes, algumas técnicas funcionam muito bem para problemas específicos, mas para problemas gerais, é só o feeling ali do momento que vai determinar o que é melhor ser usado ou não. E talvez a gente tenha que deixar um pouco a sardinha para a pessoa nesse sentido, sabe? A sardinha que eu digo não no sentido negativo, mas no sentido da pessoa também, ela tem as suas funções e não são as suas crenças que vão ser a solução dos problemas dela. Né? Isso acho que deixa claro que as crenças da pessoa é aquilo que ela usou a vida toda, né? Aquilo que tá nela sempre. Então, não sei se é direito nosso ficar mudando as crenças das pessoas nesse sentido. Mas se ela trouxe partes, trabalhamos partes, não é? Se ela traz outros conceitos, trabalhamos outros conceitos. Depende do que ela traz, da linguagem dela, da forma como ela vê o mundo, da forma como ela reage ao mundo. Nós não somos donos da verdade nesse sentido também. É isso. Não, bacana, bacana demais. É que é importante escutar também o Vini nessa visão fantástica que ele tem do ser como um todo, né? E dessa busca e desse entender e permitir que os processos ajam de uma forma que direcionem para onde eles realmente devem ir. Então é importante, muito, muito bacana escutar o Vini a respeito dessa situação. Sérgio, Wilson, Patrícia, Nadege ou alguém do chat querem acrescentar alguma coisa? Eu queria usar um argumento do Vini para concordar e discordar dele. Ele citou várias vezes que essa divisão que a gente faz é uma divisão mais didática para a gente ter capacidade de entender, mas a gente é um todo. Então, ele também disse que então as coisas normalmente a gente sente de outra forma, não passa pelo cognitivo. Aí dessa parte eu vou discordar um pouquinho, porque quantas vezes as pessoas, só de você fazer uma psicoeducação, explicar para a pessoa como é que é o processo, sem fazer mais nada, a pessoa já tem um ganho enorme. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? A pessoa chega com... esqueci o nome, essas dores no corpo. Fibromialgia? Fibromialgia, atendi, que até é raro, né? Um homem com fibromialgia no outro dia. Num trabalho voluntário que eu faço aos sábados de manhã, que eu tenho pouquinho tempo para atender cada pessoa, mas só de eu explicar para ele que era o processo, aí depois fiz uma pequena técnicazinha, que eu nem gosto muito de PNL, vou confessar para vocês aqui, né? Mas aí eu uso mais técnica, eu tenho que fazer uma coisa assim rápida, e, cara, o cara falou, pô, cheguei aqui, de 0 a 10, estava 10 minha dor, eu estou saindo daqui com 4. Eu fiquei com ele 40 minutos, porque lá não dá, na realidade, o meu trabalho lá nem é isso, eu trabalho lá com reiki, né? Mas aí eu aproveito, que eu vejo que eu posso ajudar a pessoa de alguma outra forma, eu dou um papo lá com a pessoa, né? E só dele entender como é que era o processo, por que ele estava sentindo aquilo, de onde que vinha, não sei o quê, a coisa foi aliviando. Isso, aí nesse trabalho, aqui é um trabalho que para mim é uma escola.
é que é uma coisa que eu vou lá, é trabalho voluntário, sem remuneração, eu tenho que entender rápido, e eu fico assombrado, eu me assusto com os resultados que eu olho lá. Nem sempre eles são duradouros, a pessoa volta lá outra vez, mas é assim mesmo, né? Esse negócio de terapia instantânea, também não acredito nisso, não, né? Vamos Mas, junto. hum, mas eu acho que, às vezes, o papo, a pessoa entender o que ela está vivendo, o porquê que ela está vivendo, o porquê ela está sofrendo, às vezes já é um meio caminho andado, ou 2/3 do caminho andado. Diga, Vini. Wilson, eu super concordo. Acho que eu me fiz entender mal. É óbvio que os processos cognitivos são excelentes, são bons, mas pensa uma coisa comigo, e é uma bomba, hein, essa coisa. De vez em quando, alguns processos que a gente só de explicar funciona. Eu também sou de explicar, adoro explicar. Mas quantos processos essa mesma pessoa não fez inconscientemente para trazer, para ela chegar até você? Quantos processos não aconteceram a vida inteira dela e hábitos que a vida inteira dela ela adquiriu sem pensar, sem passar pela consciência dela? Quantos processos, quantos problemas ela está trazendo para você que foram causados inconscientemente? Então, a nossa formação é toda inconsciente nesse sentido. É muito raro um hábito ser causado por consciência. É muito raro um problema, né, como a gente vê como problema, entre aspas, tá, gente? Porque eu talvez não veja problema da mesma forma que todos veem problema. Mas quantas vezes um problema trazido, né, passou pela consciência? Então, quando funciona o que a gente fez no sentido cognitivo, bacana, legal, mas isso não quer dizer que a maioria dos processos são conscientes, né? É a minoria. Eu diria que, tá bom, eu vou colocar aqui numa matemática, eu diria que 10% dos processos são conscientes, os outros 90%, eles são autônomos, eles são processos que acontecem independente do pensamento racional, analítico, lógico, independente inclusive, muitos deles independente até do pensamento, do córtex pré-frontal. Então, eu acho que a maioria dos processos são automatizados e se a pessoa chegou até você, Wilson, sinceramente, é porque ela já usou muito o inconsciente dela para causar todos os problemas que ela teve. Mas eu concordo com você que muitas vezes, e eu acho que a Paty, desculpa te pôr na fogueira aí, Paty, mas eu acho que a Paty também tem algo a dizer sobre isso, porque ela também, pelas nossas conversas, eu percebo que ela, através de conversas, de explicar o funcionamento, de explicar coisas, as pessoas elas já obtêm bons resultados terapêuticos. E é verdade, as pessoas quando têm uma epifania, né, uma luz, nossa, então é isso? O que acontece, Wilson? Uma dissociação. Quando a pessoa ela tem ela descobre o porquê do problema dela, Wilson, ela entra em hipnose, ela dissocia o problema dela. E essa dissociação ela não é consciente. Então, o que muda a pessoa em si não é ela saber o que aconteceu, mas a dissociação do problema dela. Isso a gente vai ver muito, muito bem num cara chamado Jeff Stewart. Acho que é Jeff Stewart. Eu não, me desculpe se eu estou enganado agora, mas que ele tem um programa de 4 passos para o TOC, para transtorno obsessivo compulsivo. E o primeiro passo desse programa é exatamente mostrar para o paciente, através de ressonância magnética, de tomografia e etc., aonde está o toque. Ó, tá vendo o seu cérebro? Esse é o seu cérebro. Esse aqui é o cérebro de uma pessoa que não tem toque. E ele mostra, né, geograficamente ali, né, localização, etc. Ou ele explica, eu não sei exatamente como funciona essa parte, mas ele dissocia a pessoa do problema. E aí ela já começa a ficar mais legal. Opa, então não sou eu o toque. Eu tenho um problema, eu tenho uma doença, eu tenho um distúrbio mental que pode melhorar, que pode ser diferente. Essa expectativa e esse engajamento já é grande parte do processo terapêutico. Desculpa se eu me enrolei um pouco aqui, mas eu concordo que processos cognitivos são eficientes, são bons. Ao mesmo tempo, concordo que, mesmo nos processos cognitivos, o que realmente efetua a mudança no organismo são os processos autônomos e inconscientes. Lá vai eu cutucar uma coisinha? Só cutucar, você vai Cutuca, continuar no Vini. vamos lá.
Eu adoro esses papos. Tem aí exames, né, já a galera da neurociência, né, que mostra algumas questões, tem um trabalho complexo sobre também a definição e encontrar e analisar neurocientificamente, não psicologicamente, em relação à consciência, e há algumas evidências hoje que as nossas decisões são tomadas antes de chegar na nossa percepção consciente. E daí entra uma pegada aí que o Vini está falando. Aí a gente não está falando de uma questão psicológica. A gente está falando de uma questão fisiológica. As nossas decisões já foram tomadas antes mesmo de que a gente perceba. Então, eu fazer assim com a mão foi inconsciente, mas o que eu estou falando está consciente. Só que o que eu falei, eu pensei, já foi decidido antes mesmo de eu passar para vocês. Olha que louco. Então, eu estar aqui presente, eu pegar no mouse e clicar, eu decidi antes disso, às vezes são milissegundos. Mas antes de eu perceber que eu fui procurar o mouse para ligar e falar com vocês, isso já foi decidido. Isso aí é mais louco ainda. E aí vamos entrar em filosofia, existe livre-arbítrio? Aí eu não vou entrar nessa discussão, não. Mas aí é só levantar. Era o que eu ia propor aqui, mas eu achei que vai fugir muito da hipnose. Um tema para uma outra sala seria: a gente tem livre-arbítrio? Juntando o que o Vini falou com o que o Sérgio falou, a gente pode questionar: qual o nível de livre-arbítrio, de poder de decisão sobre a nossa vida que a gente tem? Isso é algo mais filosófico do que de hipnose, eu acho que não rola. Sejam presentes nessa sala, porque eu estou curiosa para escutar. Quando a gente pensa em hipnose, automaticamente é filosófico, né? Não tem como não ser, né? Porque aí você vai pensar sobre muitas questões da sua percepção da realidade. Percepção da realidade é um tema da filosofia, né? Então, automaticamente, hipnose é filosofia, né? Vamos dizer assim, é a história do pensamento também. Só para pontuar o que o Sérgio disse, realmente tem muitas pesquisas nessa área e tem bastante testes que realmente estão funcionando no sentido de alguns milissegundos, né, Sérgio? Outras vezes até bastante tempo, tipo 3 segundos. Antes do cara levantar o braço, os cientistas já sabiam, né, os pesquisadores já sabiam qual braço seria levantado por imagem, né, por tá vendo lá as ligações do cérebro do camarada e tal. E isso também está dentro de um outro conceito que eu acho que é mais fundamental ainda, que é o conceito de que nós somos uma simbiose. Nós estamos ativos o tempo todo e nós estamos junto no mundo o tempo todo. Então, não é o fato da gente enxergar, não é porque a gente está recebendo a informação. Não, nós estamos enxergando ativamente, estamos ouvindo ativamente, e o nosso corpo inteiro está ativo no mundo, da mesma forma que o mundo é ativo. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Essas funções que vão chegar no pensamento, o pensamento é só uma partezinha, né, que está na nossa testa. Inclusive, tem uma localização espacial o pensamento, né? A gente não pensa no pé ou no joelho, a gente pensa aqui na testa, né? Então, o pensamento é uma porção bem pequena, perto dessa simbiose toda que ocorre. E as respostas dessa simbiose são autônomas. Então, às vezes, eu acho que eu abri o armário para pegar um pacote de bolacha e, na verdade, foi meu pâncreas que não produziu insulina suficiente, que produziu insulina demais, e meu corpo precisou de açúcar. E aí eu levantei e achei que eu tive uma brilhante ideia de abrir o armário. Na verdade, é o meu pensamento que pediu uma bolacha. Da mesma forma que eu falei, ai, que dia gostoso, eu vou lá fora pegar um sol. Na verdade, meu corpo que precisava de vitamina D e que estimulou o meu córtex a pensar em ir lá fora. Então, o corpo utiliza o pensamento e não o contrário, né? Então, eu gosto de pontuar isso, porque eu acho que é bem filosófico também e é um conceito fundamental do ser humano. Muito bom, fantástico. Gente, vocês estão dando aqui, eu estava socorrendo uma pessoa aqui no WhatsApp, mas eu também estava de olho e eu estou aqui meio que anotando todos os temas para as próximas salas, exigindo a presença de todos vocês, porque, nossa, que bacana, fantástico vocês.
Fantástico. Muito bom, pessoal, mas é bem por aí mesmo, né? Se a gente for abrindo a discussão, a gente colocou aqui, já a gente está em semiótica. É outra sala que a gente precisa organizar para bater um papo sobre isso todos juntos aqui. Já estamos aqui com 1 hora e pouco de sala, e eu gostaria de saber, antes da gente fazer uma pequena técnica, a gente não vai, para quem conhece as nossas salas, nós evitamos ao máximo processos terapêuticos que possam ter algo que demande mais tempo para resolução. Mas algumas técnicas a gente acaba passando. Antes de fazermos essa técnica, a Patrícia, que foi convocada aí pelo Vini para falar um pouco sobre a psicoeducação e o processo que ela faz pré-hipnótico, gostaria de falar alguma coisa? Então, não, acho que não, acho que o Wilson trouxe também da parte dele, eu acho que fiquei ouvindo aqui, e aí eu cheguei à conclusão que é isso que falaram, assim, tudo acaba entrando, né? Se a gente for ver, nada é parte, nada né? Tem parte, mas ao mesmo tempo tudo faz parte. Então, eu acho que nesse processo da psicoeducação entra também um pouco disso, assim, né? De como ele falou. O cliente chega moldado ali em caixinhas, e aí quando a gente tira a percepção deles dessas caixinhas, desses moldes que eles já estão acostumados, né, que são as crenças, os padrões e tudo mais, e a gente consegue, numa conversa, mostrar outros moldes, né, outras percepções, a reação que a gente vê ali deles nesse momento é incrível, mas assim, não é de uma forma 100% ali racional consciente, né? Porque ali também eles estão nesse estado ali de, né, absorvendo tudo isso, tá num estado hipnótico, eu acredito, e eu acho que por isso que acaba atingindo ali de uma forma que, uau, eles saem assim dessa primeira conversa e muitos dos meus clientes já começam ter grandes mudanças assim a partir desse primeiro contato, né? Eu acho que ali no WhatsApp já começa, né? A consulta em si, ali o atendimento já começa ali, né? Mas nessa parte da psicoeducação, tanto que eu acho que eu falo para eles assim que a parte mais importante de todo o processo é a psicoeducação. A terapia vem só para a gente dar aquele grande finale ali, que é a expectativa deles, na verdade. Que eles não sabem que o que vai gerar a mudança realmente é o dia a dia com que eles aprenderam na psicoeducação, né? Mas como eles vêm com essa expectativa da hipnose, hipnoterapia e tudo mais, então acho que o processo acaba vindo só nesse grande finale mesmo, mas o mais importante é essa psicoeducação. E aí eu acho que concordo com tudo que eles falaram. A gente fica nesse conflito, né, de ter de nomear, de técnicas, tudo mais, mas eu acho que fez sentido, assim, da forma como eles trouxeram, me abriu até a mente em relação a isso, porque a gente iniciou a conversa, né, Zé, ali no nosso... eu trazendo essa preocupação de falar assim, nossa, eu fiz de uma forma tão intuitiva, senti que naquele momento seria uma abordagem que faria sentido para ela, foi de uma forma intuitiva que eu não sei, né? Quero estar aqui para ver qual é a técnica, como realmente tem que ser feito. E, na verdade, é isso, né? Não tem uma técnica específica, terapia de partes. Tudo está nessa caixinha aí, nesse bolo, né? Então, Exato. obrigada a todos que colaboraram, assim, me ajudou também a ter novas percepções, me trouxe novas partes aqui no meu interno. E aí, no fim, partindo agora para a reta final, mas eu não sei se todos concordam, mas tem cliente que quer o fenômeno, que quer passar pelo processo, ele quer passar por aquilo. E aí que entra, de repente, você saber determinada técnica ou não.
né? Que será o tema da nossa próxima, da nossa próxima sala, né? Mas eu não vou deixar vocês hoje sem um toquezinho. Um grande abraço, Wilson. Eu sei que você já tem que dar um pulinho. O Sérgio também está se despedindo. Eu vou ficar com a presença feminina aqui agora para a gente finalizar essa sala. Muito obrigado pelas contribuições de vocês dois. Obrigado mesmo. Bom, aqueles que ficaram, se vocês desejarem, deixa eu ver quantos participantes nós temos aqui. Inclusive o Joel, o Vini tá por aí, a Tânia. Quem quiser passar. Então, vamos a uma pequena técnica que pode ser útil a vocês. E também envolve terapia de partes. E quais as partes que, teoricamente, a gente vai conectar? Nós conectaríamos o consciente com o seu inconsciente. Aqui a gente já está um pouquinho ali pensando nas duas partes que Milton Erickson, né? Porque, para vocês terem uma ideia, enquanto Freud divide em ego, superego, id, existem todos os arquétipos de Jung, lógico, Freud também cita, não foi Freud, agora não vou lembrar, não lembro se Freud que iniciou isso, mas alguém que falava sobre as subpersonalidades do ego. Milton Erickson pensa em consciente e inconsciente. A divisão de mente para ele é essa. Não existe um subconsciente. Tudo que não está no aqui e agora é inconsciente. E uma técnica muito bacana, pelo menos eu gosto da técnica, é a técnica do cisne, de Bob Burns, né? A Swan Technique, que é a técnica do cisne. Todos aqui conhecem? Conhecem, na DEG. As medidas conhecem porque a gente já bateu um papo sobre isso. Pelo nome, não. Está sem o microfone. Está sem o microfone. Não consegue liberar? Deixa eu ver aqui. Agora sim. Ligou? Ligou. Pelo nome, não. Pelo nome, não. Certo? Vamos ver na prática. Tá. Como que seria essa técnica? Nós iríamos conectar o seu inconsciente com uma parte específica do seu corpo, nesse momento. Então, eu estou vendo... O seu celular está preso em algum lugar aí ou você que está segurando ele? Olha o som. Está preso agora. Agora está preso. Paty, Lu, querem passar também pelo cisne? Ótimo. Então, o que eu vou precisar de vocês? Quem mais estiver na sala, todos os que estiverem na sala, e até mesmo você que está assistindo aí no YouTube, quiser passar pelo cisne nesse momento, é uma boa oportunidade para verificar se existe uma comunicação ou para estabelecermos uma comunicação entre o seu consciente e o seu inconsciente. Nadege, o que eu vou pedir para você? Você vai fazer o seguinte, você está bem posicionada, não precisa colocar as costas, hoje a gente não vai ter uma indução formal. Eu vou pedir só para você colocar o seu cotovelo em cima da mesa. Um só. Somente da mão dominante, da mão que você escreve. Isso. Perfeito. Você colocando esse cotovelo, você vai fazer o seguinte. Apoie ele na mesa. Isso. Deixa a sua mão o mais solta possível. Você também vai, Lu? Paty também? Você acha que você prefere fazer só com a Nadege, que não Não, conhece? pode ser com todo mundo. Então. Pode ser. Certo. Posicione o cotovelo na mesa. Solte e vai relaxando. Deixa essa mão agora o mais relaxada possível. Quanto mais você respira, mais relaxada a mão fica. Solta completamente do pulso.
Isso. Você vai soltando, vai relaxando, e vai soltando essa mão. E a partir de agora, pode ser de olhos abertos, talvez de olhos fechados, mas nesse momento eu vou pedir para vocês irem respirando, e assim que o seu inconsciente quiser se comunicar com a gente, você pode se dar conta de pequenos movimentos ou sensações em algum dedo, ou até mesmo na mão inteira. Você pode descobrir qual dedo se moverá primeiro. E você pode perceber por que você sente mesmo esses movimentos bem sutis. Sua mente consciente não precisa mover nada, nem evitar, nem ajudar. Apenas perceba como é interessante saber e sentir ou ver que existe um funcionamento automático do seu corpo. E a partir de agora, a qualquer momento, seu inconsciente, através da sua mão, te responderá com leve movimento ou uma leve sensação. E a partir do momento que você sentir isso, você vai confirmar para mim balançando a cabeça. Qualquer movimento, qualquer sensação. Isso. Muito bem. Algumas mãos se mexem de forma muito aparente. E agora você mesmo, mantendo essa comunicação, pode até mesmo abrir os olhos, se quiser. E enquanto você abre os olhos, você percebe que mantém essa comunicação. E você pode olhar fixamente para essa mão. E ao olhar fixamente para essa mão, você olha atentamente para qual dedo irá se mover. Ou para sentir uma sensação diferente na sua mão. Talvez na palma, talvez no dorso, um frio, talvez um calor. Olhe atentamente enquanto aquilo acontece. Caso não se dê conta dos pequenos movimentos ou sensações, você pode, quando quiser e achar que está pronto, ir lentamente piscando os olhos, enquanto olha atentamente sua mão, e na medida que vai piscando, a mão pode ir muito lentamente virando para o seu rosto, ou simplesmente relaxando. Como ela preferir. E você começa a piscar, ficando mais tempo com os olhos fechados, talvez abertos, enquanto essa mão vai girando e girando em direção ao seu rosto. E quando eu chegar no seu rosto, você pode permanecer com os olhos fechados para aproveitar melhor o relaxamento. E vai relaxando os dedos, palma, pulso. Talvez nem seja a mão toda, talvez apenas um dedo se vire cada vez mais para seu rosto. E esse relaxamento que é tão bom. Isso. Muito bem. Nesse momento, nós poderíamos decidir qual movimento representaria o sim para questões que a gente pudesse fazer. Qual movimento representaria o não. Mas nesse momento, nós só vamos agradecer ao seu inconsciente de ter se manifestado, pedindo para ele uma excelente noite de sono no momento que você decidir dormir. E você pode abrir os olhos e perceber o tanto que a sua mão se moveu em direção ao seu rosto. O tanto que essa mão se mostrou conectada com o seu inconsciente.
E numa contagem de 3 até 1, você volta por aqui agora se sentindo muito bem. 3, vai voltando por aqui agora, deixando a sua mão livre. 2, agradecemos o seu inconsciente por essa conexão. E 1, você pode abrir os olhos, voltando e se sentindo muito bem. Ao seu tempo. Isso. Vai voltando e voltando, de olhos abertos, pode relaxar o braço, se sentindo muito bem. E para finalizarmos, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Anadege, tudo bem? Pati, tudo bem? Tudo ótimo. A Anadege, ela vai para o processo de sempre, né? A Anadege, ela dá aquela desligadinha excelente, sensacional, que eu tenho uma inveja da Anadege quando ela faz isso, e olha... E agora, as meninas, para nós aqui que estávamos assistindo, a Paty e a Lu tiveram os movimentos mais evidentes. Mas eu queria saber de cada uma como foi essa sensação, como foi essa técnica para vocês, que aí a gente vai discutir rapidamente sobre ela. Nossa, a minha mão parecia que ela estava... Era uma sensação como se ela estivesse virando e... Vida própria. E aí mesmo depois, abri o olho e ela continua aqui assim, sabe? Como se ela ainda quisesse virar mais, mas não dava assim, mas eu ficava sentindo 360. o movimento indo, assim, como se estivesse, sabe? É muito incrível, mas foi que foi, assim. Lu. Eu também tive essa percepção da mão virando, tipo, pô, você vai virar para onde agora, minha filha? Porque não tem mais para onde ir, né? Muito legal, muito legal. E aí, Anadege? Eu senti muito assim, dava a impressão que o meu sangue estava todinho na ponta dos dedos. Eu sentia totalmente. Depois, a hora que eu sentia ela mexer, acho barato, né? E aí, mesmo ela não tendo virado, a sensação que eu tinha é que ela é virava. como se ela tivesse, né? A hora que eu abri o olho, ela não estava tão virada para mim. Mas o movimento aqui, assim, eu senti ela virando, engraçado, né? Mas ela aqui mesmo, assim, não virou tanto, né? Essa é uma técnica de partes onde a gente coloca o nosso inconsciente para agir de forma ideomotora. E aí você consegue obter respostas de sim, não, ou ela simplesmente não responde, se recusa a responder. Quando você falou, né, que dali em diante você poderia definir o dedo que se movimentaria para sim e não, é a hora que a pessoa já foi, né? Já foi. Não, se virou para o rosto, ô Lu, já foi. Lógico, aqui nós estamos em 3. Se nós tivéssemos feito somente em 4, mas 3 trabalhando. Se fosse só a Anadege, eu iria perguntar para ela: Anadege, você percebeu ou sentiu como se a mão estivesse virando? Ela ia me responder a sensação. Eu teria visto o ideodinâmico. Eu estava vendo vocês se mexerem, a mão se mexer. A Anadege ia ter a sensação. E aí eu ia trabalhar com a sensação. Ô Zé, peraí. Deixa eu ver se eu entendi, então. Sim. Quer dizer que essa técnica aqui é a mesma que eu uso, que eu costumo dizer assim, que eu falo para mim, que eu converso com o corpo. Eu uso o meu corpo. Mas eu uso o meu corpo assim, praticamente para tudo, né? Principalmente quando eu estou numa dúvida, vou, não vou, faço, não faço, eu já pergunto para o corpo. Eu costumo perguntar para o corpo até a roupa quando eu estou na dúvida. Coloco, vou com essa? Dependendo do movimento que ele faz, porque o sim, nem sempre o sim é para frente, né? Ou o não para trás. Mas meu corpo é um pêndulo. Meu corpo é um pêndulo. Eu uso isso no meu dia a dia. Eu estou achando que isso já está entrando bem mais para o lado do campo também, não está não, meninas?
ou não? Então, a gente diz parametrizar, né? Ela parametrizou que o movimento sim para ela é o para frente e o não para trás. Então, ela deu o comando para ela, para o corpo dela responder as questões quando ela está na dúvida. Entra bem Não, mas aí, antes de eu perguntar, eu pergunto qual é o meu sim. Você não Qual tem é isso o meu não? Aí eu vou saber se ele está para previamente. frente ou para trás. Depois, se eu souber que ele está para frente ou se o não está para frente ou para trás, porque nem todo dia o não está para frente. Você entendeu? Olha, que Tem aqui com a interessante. mão também, ó. Só que aqui eu tenho mais dúvida no dedo, Certo. porque ele sobe, mas eu tenho mais dúvida aqui. Então, o corpo eu não tenho dúvida, porque a hora que eu estou parado é involuntário, ele vai. Perguntou, ele vai. Entendeu? Vou testar essa técnica. Então, Anabelle, Testa pra você ver. muito bacana. E olha que legal. Se ele for para o lado, bebe um copo d'água. Olha, que Ele equilibra. Aí você faz a pergunta de novo. Qual é o meu sim? E aí, para você ter certeza, você faz perguntas tipo: meu nome é Maria? Ele vai responder não. Meu nome é Nadege? Ele vai para frente. Eu tenho 2 filhos? Não. Ele responde exato. Aí você sabe se ele está respondendo sim ou não correto. Anabelle, então eu vou responder sua pergunta. O princípio é exatamente o mesmo. É esse. Inclusive pelo que você está falando das perguntas. Então, você que sempre fala assim, Zé, eu quero atuar, eu quero fazer. Essa é uma excelente técnica para você fazer com o cliente. E aí você pede para ela continuar de olhos fechados. Uma vez que você já demonstrou para ela que estava acontecendo um processo dinâmico ali, manda ela fechar os olhos e você começa a perguntar para ela. Seu nome é Maria? Aí vai mover. Mas você vai estabelecer na mão o que é o sim e o que é o o que é não. o sim e o que é o não. Olha aí que Entendi. técnica bacana de você trabalhar. Você vai formar 2 partes nela. Então, eu trabalho isso com o cliente, né? Mas comigo mesma, eu nunca pensei em fazer, agora eu vou usar. Eu faço comigo, já ensinei cliente, mas eu faço comigo. E com o corpo, eu ensino ela na minha frente, porque às vezes a pessoa acha que eu me movo, né? E quando eu faço a experiência com ela, eles ficam assim, mas moveu mesmo. E olha o que é mais interessante, porque às vezes, é o que estava falando aí do consciente e inconsciente. Inconscientemente, você induz. É a mesma coisa do pêndulo, né? E aí, por exemplo, vamos supor que eu falo, mas eu quero, eu devo levar isso aqui? Aí, no fundo, eu quero. Você não consegue manipular a resposta, é isso que você está querendo dizer. Manipula. Aí, olha só, eu estava fazendo uma limpa no meu guarda-roupa. E aí eu estava naquela, dou essa? Sim, não. Aí chegou nenhuma que eu adorava. Eu falava, certeza, corpo, que você quer que eu dou essa? E ele falava que sim. Eu falava, não é possível, meu Deus do céu. E ele dá. Aí o que eu fiz? Falei para o marido, levanta aí, por favor. Na época que tinha o marido, né? Levanta aí, por favor. Fica em pé, certinho. Eu vou fazer uma pergunta. Fica quietinho, com esse corpo assim, bonitinho. Eu fiz a pergunta para o corpo dele se eu devia fazer a doação ou não. E o corpo dele se moveu. Ele falava assim, eu não acredito que eu estou mexendo. Como assim? Porque ele é cético, né? Totalmente. E quer dizer, você usa o corpo de outra pessoa e vai. É o que o Zé está falando aí, na questão da mão. Entendeu? Então, não tem como você manipular o corpo dele. Nessa parte final aí entra bastante coisa que a gente gosta também, que a gente acredita. Eu já estou cheio de coisa aqui, mas se eu abrir minha boca, meu Deus, a gente não vai acabar essa sala hoje. Mas é o seguinte, vamos deixar esse gostinho de quero mais, porque a gente vai voltar nessa sala sobre teoria de partes, e aí eu quero que vocês falem melhor sobre as experiências e principalmente que vocês nos falem melhor como é agora
pensar, porque meninas, Paty, Luciane, eu me identifiquei demais com vocês no começo da sala, porque eu também tinha essa mesma noção quando lá atrás me falavam, terapia de partes, Gestalt, terapia de partes. Eu falava, meu Deus, isso daí deve ser uma coisa tão assim e tal. Não é. Não é. Não é. Um processo intuitivo, a gente nem está sabendo que está aplicando e está aplicando, né? Exatamente. Então, na próxima sala, como a gente vai vir com várias técnicas mesmo, que aí vai ser uma sala mais prática, antes da gente partir para a sala do Alê, que vai ser uma sala incrível também, que vai falar sobre a Hegeliana, a gente vai voltar a discutir bem mais sobre isso. E, Ana Derge, eu vou querer escutar mais sobre você sobre isso. E quem sabe a gente chega até nesses assuntos aí, Lu. Legal. Eu tenho certeza que a gente já está pensando sobre isso. Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida antes da gente finalizar? Então, ótimo, pessoal. Olha, eu Foi queria ótimo, obrigada. agradecer a todos que estiveram aqui, o Joel, o Sérgio e o Wilson que tiveram que sair, mas olha, realmente essa sala de hoje, para mim, foi até surpreendente o volume e a qualidade do que foi discutido aqui hoje. Parabéns a todos os envolvidos e obrigado pela presença de todos vocês. Meninas, um abração. Obrigadão. Tchau, tchau, gente. Obrigada.